Uma amiga pediu para eu comentar o resultado eleitoral. Entre o primeiro e o segundo turno, o candidato vencedor obteve 2,5% a mais de votos, enquanto o candidato perdedor, em termos de voto, ganhou mais que o dobro disso, 5,9 pontos percentuais. Claro, isso não foi suficiente para mudar o resultado das eleições, mas o que eu quero dizer aqui é que o candidato perdedor cresceu muito mais entre os eleitores, aumentou o seu percentual de votos. No primeiro turno, Jair Bolsonaro tinha obtido 43,2% dos votos dos eleitores, ele aumentou isso para 49,1% dos eleitores, enquanto Lula, vencedor, tinha obtido no primeiro turno 48,43% dos votos e no segundo ficou com 50,9% dos votos. Ou seja, no primeiro turno, a diferença entre Lula e Bolsonaro foi de 5,2% de votos e no segundo turno diminuiu para 1,8% dos votos. Em grande medida, a vitória de Lula pode ser creditada aos eleitores da Bahia, estado de onde falo. Lula obteve na Bahia, no segundo turno, 72,12% dos votos dos eleitores baianos, né? Veja que há um descolamento entre o resultado que Lula obteve na Bahia e o seu candidato, o candidato do PT na Bahia. PT é aliançado com Gedel Vieira Lima, com Otto Alencar, com toda essa escória da política baiana. O candidato vencedor a governador na Bahia, ele obteve 52,7% dos votos. Lula teve 72,12% dos votos. Ou seja, muitos dos eleitores baianos que votaram em Lula não votaram no candidato do PT, votaram em ACM Neto. 20% percentuais mais do que ele. Também aqui na Bahia, a diferença entre o vencedor e o perdedor, que é a ACM Neto, diminuiu no segundo turno. No segundo turno, o ACM Neto cresceu, foi para 47,1%. Ele cresceu 4 pontos percentuais. Bom, mas por que a Bahia deu essa vitória a Lula e ao PT aqui? Quando eu digo PT, não é o PT puro, né? O PT cercado do que há de pior na política, dos coronéis, etc. Né? Como é que justifica isso? A Bahia é um paradoxo, sempre foi um paradoxo. Para mim é paradoxal que os baianos consagrem o PT nas urnas da forma como consagrou. Claro que, como intelectual atuando no estado da Bahia, eu estou isolado nessa posição. A maioria dos intelectuais ou pretensos intelectuais e também ativistas sociais, como eu sou, ativista das causas nobres contra as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, etc., né, vai discordar de mim. A maioria está no coro dos contentes, né, não tem uma posição crítica que eu tenho. Como é que se explica esse paradoxo na medida de que a maioria do povo baiano está numa situação, sempre esteve numa situação de miserabilidade. Inclusive, esses que são ativistas do próprio movimento negro, do movimento social. Eu os encontro hoje, 30 anos depois de iniciarmos a nossa militância de combate ao racismo, de luta pelo poder, eu os encontro hoje nas ruas ou em algumas esquinas. A situação, para mim, me parece deprimente. A situação deles, quer dizer, à primeira vista, eu estou dizendo que o meu olhar vê. Quer dizer, na verdade, o movimento negro na Bahia fracassou completamente. Nunca teve um candidato em condições de ganhar as eleições no governo do estado, mas são fiéis cordeirinhos, são cachorrinhos fiéis desse projeto nefasto que governa a Bahia há 20 anos. Eu não sei explicar esse paradoxo, acho que vou morrer sem entender esse paradoxo da fidelidade canina de setores do movimento social, do movimento negro, e a essa organização criminosa que governa a Bahia há 20 anos e que agora retorna ao poder central da República.